eu fico assim, bem alegre, bem contente, quando eu vejo o que Deus é capaz de fazer numa criatura igual ao apóstolo Paulo, um perseguidor dos cristãos, e quanto a nós, que somos pecadores, Cristo nos resgatou, estamos salvos, somos salvos, mas não tínhamos o estilo de vida do apóstolo Paulo. E aí o apóstolo Paulo, então, a partir daquele momento, ele começa uma nova trajetória de vida. Uma nova trajetória de vida. E nessa nova trajetória de vida, o apóstolo Paulo, ele faz 3 viagens missionárias. E dentre essas 3 viagens missionárias, alguns dizem, ou costumam acrescentar, como uma 4ª viagem missionária, quando ele é levado para aquela ilha. Alguns costumam dizer que a 4ª viagem missionária dele é quando ele foi levado para aquela ilha, ok? Mas dentro das Escrituras mesmo, nós encontramos 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo. E eu gostaria de falar um pouco aos irmãos a respeito deste personagem, a respeito do que ele nos ensina dentro desse texto. Para que os irmãos tenham uma ideia, essa 2ª viagem missionária do apóstolo Paulo começa aí no capítulo de número 15, versículo de número 36, e vai até o capítulo 18, versículo de número 22. Não está no slide, tá bom? Não está no slide, mas vai do capítulo 15, versículo 36, até o capítulo 18, versículo de número 22. Aí está a 2ª viagem missionária, quem porventura queira ler e acompanhar um pouco o que Paulo fez nessa trajetória. Paulo estava em Atenas. Atenas era o nome da cidade, era o nome do local, o nome do lugar. Mas eles adoravam uma deusa chamada Atena. E essa deusa chamada Atena era a deusa da civilização, deusa da sabedoria, deusa da estratégia. E o povo adorava muitíssimo essa deusa, segundo a mitologia. De acordo com a mitologia, o povo adorava essa deusa, a deusa Atena. Deusa Atena. O nome do local era Atenas. Atenas. Ok. E Paulo então ele chega naquela cidade de imediato, ele sonda como um bom cristão, como um bom pesquisador, como uma pessoa muito assim, voltada para o evangelho. Ele busca logo um local onde se falava a palavra de Deus, onde se anunciava a palavra de Deus. E ele vai para um lugar chamado Areópago. E vai para aquele lugar chamado Areópago, e ali, o que significa Areópago? Era um lugar é como um tribunal de justiça. Um tribunal de justiça. E quando ele chega ali no Areópago, ele vê assim vários lugares, várias imagens, não apenas da deusa Atena, mas várias imagens. Mas só que um determinado espaço estava vazio. E Paulo então não perde a oportunidade para falar a respeito do Deus desconhecido. Esse texto os irmãos conhecem, nós sabemos perfeitamente a respeito deste texto na Bíblia. E aí nós começamos então um pensamento a respeito dessa situação do apóstolo Paulo. Nessa folha dos irmãos, o tema ali está falando assim, crescendo em seu relacionamento com Deus. Esse crescendo em seu relacionamento com Deus, nós teremos algumas mensagens com este título, mas o tema mesmo está no próximo slide, é conhecendo melhor Deus. Está no próximo slide, conhecendo melhor Deus. Então está aí no próximo slide, que vai do versículo 22 até o versículo de número 30, ok? Muito bem, então relacionamento, crescendo em seu relacionamento com Deus, conhecendo Deus melhor. E vem uma pergunta aí, na folha dos irmãos, a pergunta é a seguinte: por que às vezes parece que Deus está distante ou é uma pessoa inacessível? Por que parece que Deus é uma pessoa inacessível? Alguém que você não consegue alcançar? É uma pergunta que está aí. Porque às vezes
parece que está distante e inacessível. E quando nós começamos também, dando continuidade nessa folha, os seguintes fatores podem nos distanciar de Deus. Às vezes nós buscamos, queremos essa aproximação, mas alguns fatores podem nos afastar do Senhor Deus. E durante esse período nós vamos ver algumas situações de conhecendo melhor Deus. É o assunto de hoje, conhecendo melhor Deus. Paulo quis mostrar àquelas pessoas que eles conheciam tantos deuses dentro da mitologia, mas eles não conheciam o verdadeiro Deus. Não conheciam o Deus criador dos céus e da terra. Não conhecia Deus criador de toda a natureza, de todos os seres humanos. Então Paulo começa um discurso ali, é dado a palavra a ele, e ele aproveita aquela oportunidade para poder falar. Assim como o Senhor Jesus, quando chegava em toda sinagoga, Jesus chegava ali e sempre tinha uma oportunidade para falar. E quando o Senhor Jesus abria a boca para falar, e ele então falava a respeito do amor de Deus. E aqui Paulo não fez diferente. Mesmo sabendo que aquele local era um tribunal de justiça, mesmo sabendo que aquelas pessoas, que os frequentadores dali, eles eram estritamente religiosos pela quantidade de imagens que eles tinham ali, de deuses que eles tinham ali, eles eram religiosos por demais. Mas Paulo quis mostrar a eles que a religiosidade em si não nos leva a lugar algum. Até porque a palavra religião vem do latim religare. É religar a alguma coisa, religar a alguém. E Paulo quis mostrar àquelas pessoas que a religião não era o suficiente. O suficiente era ter um conhecimento maior de Deus. E Paulo começou então a querer apresentar a este Deus maravilhoso àquele povo. E dentro dessa ideia de alguns fatores que nos distancia de Deus, dentro dessa ideia que alguns fatores distanciavam aquele povo de Deus, nós vamos começar preenchendo esta folha aí. Aí nós começamos a observar algumas coisas que podem nos distanciar de Deus. O pecado, esse espaço que está em branco aí dos irmãos, é o pecado, já está até escrito ali, o pecado. E a desobediência, o pecado e a desobediência, pois entristecem a Deus e criam barreira entre Ele e nós. É interessante que não cria barreira entre nós e Ele, cria barreira entre Ele e nós. Nessa situação, o que pode nos distanciar de Deus? O pecado e a desobediência. O pecado, você pode pensar assim, o pecado é somente adulterar, o pecado é somente matar, o pecado é somente roubar. Não, irmãos, não existe tamanho de pecado. Pecado é pecado. Pecado é desobedecer à vontade de Deus. Pecado é, conforme nós falamos na semana passada, é uma insubordinação às orientações divinas. Isto é um pecado. A desobediência às orientações de Deus. Imaginem nós aqui cristãos, de repente eu tomo conhecimento, chego ao meu conhecimento, que vai ter um popstar, um cantor desse da vida, ou aqui no Rio Sampa, ou antigamente que tinha ali próximo ao esse shopping, aqui próximo à Dutra, e tem ali um cantor ou uma cantora. Eu, como evangélico, eu vou assistir fulana de tal, vou ouvir fulano de tal. Isso não é comportamento de um cristão. Isso é uma desobediência a Deus. Você pode até imaginar, mas os olhos do Senhor estão voltados, está em todos os lugares, contemplando os bons e os maus.
Mas este não é o comportamento de um cristão. Ali não é o lugar para nós estarmos. Eu já fui naquela casa de show? Já fui, mas para o lançamento de um DVD de um cantor evangélico. Eu já estive naquela casa de show. Mas é diferente de pegar uma pessoa dessa da vida, que às vezes tem até a vida transformada, ou até um transformista, e querer ir para lá para assistir, para ouvir. E você indo para lá, você não vai para lá para querer pregar o evangelho. Vai aproveitar para dançar, vai aproveitar para cantar. Então isso é desobedecer ao Senhor, isso é uma desobediência. Então se eu quero conhecer o Senhor melhor, lá não é o melhor lugar para conhecer a Deus. Lá não é o melhor lugar. Muito pelo contrário, lá está me afastando cada vez mais de Deus. De repente podemos até imaginar, não está me afastando porque eu estou na igreja todas as quartas, todos os domingos. Mas espiritualmente está te afastando de Deus. Está nos afastando de Deus. Então isso que eu gostaria que os irmãos entendessem aqui, logo no início, o pecado e a desobediência, pois entristecem a Deus e criam barreiras entre Ele e nós. Às vezes não entendemos o porquê algumas coisas não acontecem de bom na nossa vida. Algumas coisas retardam em acontecer na nossa vida, devido à desobediência. Devido à desobediência. Em casa acontece justamente isso com os nossos filhos. Às vezes nós retardamos a alegrar o coração dos nossos filhos com um presente. Por quê? Porque ele persiste, ele insiste em desobedecer, em não fazer aquilo que você, como na qualidade de pai ou de mãe, os tem orientado. Então você retarda um pouco aquilo ali, você não entrega ao teu filho. A mesma coisa o Senhor Deus. Eu vou continuar indo para esses bailes, para esses clubes, Deus vai me abençoar, Deus está comigo, Deus vai fazer, as promessas de Deus estão sobre a minha vida. Existe promessa para nossas vidas, mas nada melhor do que nós conhecermos melhor a Deus. E cada vez que eu busco mais a Deus, cada vez que eu quero um crescimento na presença do Senhor, irmãos, mais rápido chega as nossas bênçãos. Mais rápido chega as nossas bênçãos. Porque Deus vai olhar e vai ver o teu comportamento, o nosso comportamento. Então o primeiro passo aqui é o pecado e a desobediência, pois entristecem a Deus. Em primeiro lugar, entristecem a Deus e criam barreiras entre Ele e nós. Não é entre nós e Ele, é entre Ele e nós. Ou seja, a bênção vai retardar em chegar. Por quê? Por causa do pecado e por causa da desobediência. Está claro? Eu preciso ao máximo, todos nós somos pecadores, mas nós precisamos ao máximo evitar o pecado, ainda mais nós, adultos, jovens, adolescentes, que sabemos o que é certo e o que é errado, o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus, sabemos perfeitamente. Muito bem, nós temos ali alguns versículos, Salmo de número 51, lembrando sempre que ao lermos Salmo não devemos evitar a expressão capítulo, porque nas escrituras não existe, nos originais não existe capítulo 51, é Salmo de número 51, mas convencionou-se em falar Salmo, capítulo, aí aprendemos assim, e depois que você aprende uma coisa errada para tirar da cabeça, é muito difícil. Quem encontrou, por gentileza, queira me auxiliar na leitura. Salmo de número 51, versículo 4. Olha só, contra ti, o salmista falando, Davi falando, contra ti somente pequei. Contra ti somente eu pequei. Às vezes nós achamos que é tão tranquilo, é tão fácil nós
sermos evangélicos, membros de uma igreja evangélica, é fácil. Mas se nós pararmos e analisarmos como deve ser a conduta de um cristão, o comportamento de um cristão, irmãos, não é tão fácil assim, não é difícil. A partir do momento que você se dedique, a partir do momento que nós nos dediquemos, a partir do momento que nós estejamos lendo a palavra do Senhor, a partir do momento que estejamos orando, buscando o Senhor em oração, não é difícil. Não é difícil. Mas pode chegar um momento, devido ao nosso comportamento, conforme nos diz no Antigo Testamento, Deus fala assim, não orem mais por este povo. Não orem mais por este povo. Palavras do nosso Deus, não orem mais por este povo. Porque o povo estava fazendo tantas coisas erradas, que Deus orientou ao seu profeta, não orem mais por este povo. Eu não atenderei mais as orações que forem feitas. Então, hoje em dia, por vivermos no período da graça, mas às vezes vivemos sem graça diante do Senhor, de tantas coisas erradas que, por vezes, podemos fazer, e às vezes até propositalmente fazemos. O nosso pensamento e a nossa mente é muito traiçoeira. Isso você pode, de repente, estar em determinado lugar e tua mente devagar, e você pensar em alguma coisa que desagrade ao nosso Deus. Mas de imediato você volta, peraí. Isso aí não é da vontade de Deus. Aí começa a louvar, relembra de um texto bíblico. Mas esse primeiro ponto aqui eu vejo também como essencial: o pecado e a desobediência, pois entristecem a Deus. Aí temos também, depois os irmãos pesquisem em casa, porque está na folha de vocês, temos aí Mateus capítulo 18, versículo de 6 a 9. Outra coisa também que podemos ver nesse outro slide, no próximo slide, feridas, vai ser preenchido aí na folha de vocês, feridas e conflitos não resolvidos, abrimos brechas, e brechas não resolvidas se tornam fortalezas. Feridas e conflitos não resolvidos, abrimos brechas, e brechas não resolvidas tornam fortalezas. Eu estava na segunda-feira numa clínica médica, e um senhor assim, aquelas pessoas muito falantes, começou a puxar um assunto, começou a conversar, e dentro da nossa conversa ele falou assim: eu tenho uma dificuldade muito grande em perdoar. Já aconteceram muitas coisas na minha vida e eu não consigo perdoar ninguém. Então foram feridas que o mundo, quando eu falo mundo, algumas pessoas podem nos causar, podem nos fazer, e essas feridas, elas são difíceis de serem cicatrizadas para alguns, quando o meu coração está fechado. Até porque precisamos entender a questão do perdão, porque dependendo do tamanho da ferida, você não pode na hora falar assim, está perdoado. O perdão é um processo. Mas eu tenho que estar com o coração, tenho que estar com a mente aberta para trabalhar isso na minha cabeça e no meu coração, para poder perdoar a pessoa. Agora, quando chega alguém e fala assim, eu não perdoo, não adianta que eu não perdoo ninguém. Quando faz uma coisa errada comigo, eu não perdoo. Então, quando nós lemos nesse segundo ponto, feridas e conflitos, quantos de nós aqui já passamos por alguns conflitos? Eu, por exemplo, já cheguei a colidir na traseira de um outro veículo. Eu já desci, já falei com a pessoa, vê aí o seu prejuízo. Antes que a pessoa se exaltasse, falasse alguma coisa, assim, dá uma olhada no seu prejuízo. Aí a pessoa olhou, aí falou assim, olha, aconteceu isso assim. Eu falei assim, tá bom, deixa eu fotografar. Eu fotografei, falei assim, olha, aqui está meu telefone, vou indicar um lanterneiro, você pode levar o teu carro, não tem problema, leva lá teu veículo,
para um conserto. Evitar o conflito. Mas tem pessoas que falam assim, não, cada um fica com seu prejuízo, e eu não vou pagar nada. Gera um conflito. Isso gera um conflito. E por gerar um conflito, de repente, pode acontecer um desgaste emocional muito grande naquele momento, e nós partimos para uma agressão verbal e até física. Então, quando nós lemos aqui que feridas e conflitos não resolvidos, abrimos brechas, e brechas não resolvidas se tornam fortaleza. Então, a partir do momento, a cada situação que eu sofro, a cada ferida que eu tenho sobre a minha vida, a cada conflito que surge na minha vida, e eu não vou resolvendo esses conflitos, irmão, isso aí gera uma fortaleza. Isso gera uma fortaleza. O que é gerar uma fortaleza? Vai chegar um momento em que você vai estar assim, como se estivesse cauterizado para não receber mais nenhuma desculpa e não resolver mais nenhum conflito. Então nós encontramos até aqui, depois os irmãos observem em casa, 2 Coríntios capítulo 4, versículo, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 ao versículo de número 6. Segunda carta que Paulo escreve ao povo de Corinto, capítulo 10, do versículo 4 até o versículo de número 6. Então, temos que prestar bastante atenção, se nós queremos conhecer melhor a Deus, precisamos tratar das nossas feridas, que às vezes, nós, ao conversarmos com alguém, nós não, à primeira vista, você não consegue identificar uma ferida, um trauma não tratado. Quando eu falo ferida, é um trauma não tratado. E esse trauma, de repente, aconteceu lá na infância, mas não houve um tratamento. E a pessoa vai guardando aquilo, vai guardando, vai crescendo. Chega a um determinado ponto que abre tipo uma gaveta, uma janela na sua mente, e aquilo vem para fora, e você pode até surtar por causa daquela situação. Aconteceu alguma coisa de ruim na sua vida? Procure uma ajuda. Busque ajuda. Lógico, primeiro precisamos buscar a ajuda de Deus, mas vamos buscar a ajuda de uma pessoa também designada por Deus, orientada por Deus, uma pessoa que possa nos auxiliar, que possa nos ajudar. Qual o problema de você tentar encontrar um companheiro de jugo, um outro irmão ou uma outra irmã? É bom sempre que sejam 2 homens, é bom sempre que sejam 2 irmãs, e compartilhar, é como se fizesse uma prestação de conta. Poxa, essa semana me aconteceu isso. Eu gostaria que você estivesse orando por mim, me orientasse no que eu devo fazer, porque eu estou meio perdido. Mas para isso seria necessário eu ter assim, uma simplicidade em querer buscar alguém, porque é uma expressão que nós conhecemos, está espalhada aí pelo Brasil, pela América, pelo mundo inteiro, que juntos somos muito mais fortes. O Senhor Jesus, quando enviou os 70, ele não falou assim, vai cada um para um determinado lugar, ele mandou de 2 em 2. Então existem algumas coisas na nossa vida que podem ser tratadas. Eu posso buscar alguém, dependendo da gravidade. Não precisa ser um profissional naquela área, dependendo da gravidade. E quem está ouvindo também tem que ter o discernimento para saber que ela pode ajudar ou não ajudar naquela ferida, naquele trauma. Ter o entendimento, não, você precisa passar por um psicólogo, você precisa passar ou por um psiquiatra, encaminhar essa pessoa. Não, nós vamos ver isso aqui agora vai acabar. Não, tem que ter o discernimento. Então, feridas e conflitos não resolvidos, abrimos brechas, e brechas não resolvidas se tornam fortalezas. E depois que nos acostumamos com uma determinada coisa, ou com algo, nos acostumamos, depois que nos apegamos, isso pode tornar um vício, e depois que se torna um vício, é muito difícil de você, se desvencilhar deste vício.
É muito difícil de você sair de um vício. Eu fico pensando, até já falei algumas vezes aqui na igreja, eu fico pensando nessas pessoas que são viciadas em cigarro, em bebida, em uso de algum narcótico. Eu fico pensando nessas pessoas e falando assim, não, se ele quiser ele sai, se ele quiser ele sai. É difícil, irmãos. Às vezes nós falamos assim, ó, a partir de amanhã eu não bebo mais refrigerante. Quando você pensa que não, você está com um copo de refrigerante na mão. Você está bebendo um copo, 2 copos, 3 copos. Principalmente se for copo de 200 ml, copo de festa. Copo de festa de 200 ml. Então, se for, de repente você está com aquele copo na mão, já tomou 3 copos. Então, o que eu preciso? Eu preciso de ajuda. Eu tenho que ser humilde para reconhecer que eu preciso de ajuda. O terceiro ponto, para nós conhecermos melhor a Deus, para ser preenchido na folha dos irmãos, é falta de tempo e tempo de qualidade. Falta de tempo, e a outra palavra, tempo de qualidade. Com o Senhor, né, já vem o normal, com o Senhor, deixando-se dominar pela tirania da urgência. Tirania da urgência. Existe até um livro muito bom, quem puder acessar, quem puder ler esse livro, Tirania da Urgência. É um livro muito bom, um livro excelente, vale a pena ler este livro. Então, falta de tempo. Nós temos tempo para tudo. Temos tempo para tudo. Tempo para tudo. Mas se falar assim, ó, vamos tirar 15 minutos, 20 minutos, meia hora para estudar a Bíblia, você sozinho, ou então com uma pessoa que estiver ao seu lado, parece que é uma eternidade. Eu não tenho vergonha de dizer isso aos irmãos, mas um belo dia estava eu assistindo um seriado na TV, e ali comecei a assistir, era umas 10 horas da noite. Eu já tinha feito minha leitura no decorrer do dia, e comecei a assistir aquele seriado, e terminava seguia o outro, terminava o segundo, ia o terceiro, terminava o terceiro, ia para o quarto, terminava o quarto, ia para o quinto. E eu, cada vez que eu assistia, aquilo me prendia mais. Eu ficava assistindo ali, vidrado, olhando aquilo ali. Por 3 vezes a digníssima chegava na sala, você não vai dormir não? Eu falei, já vou. Quando eu falei assim, agora eu vou dormir, o meu cunhado já estava descendo para trabalhar, já era 6 horas da manhã. Eu comecei a assistir o filme 9 horas da noite. E não terminei, não encerrei. Eu parei, dei um pause ali e fui dormir. Então, para os irmãos terem uma ideia do que às vezes essa falta de tempo que nós falamos, que eu não tenho tempo, mas temos tempo para muitas coisas. Para muitas coisas. Mas para Deus, parece que não existe tempo. Não tenho tempo. E também um tempo de qualidade. Um tempo de qualidade. Nós temos o nosso livro da devocional, estou prestes a pegar já do próximo ano, mas temos o nosso livro da devocional. Algumas pessoas leem todos os dias, excelente, magnífico, mas aquele ali não é um tempo suficiente de qualidade com Deus, se apenas ler. Agora, se você pegar, ler o versículo, ler o texto, ler o contexto, meditar ali no escritor, que todo o livro não foi escrito pelo pastor Carlito Paz, mas o que o escritor escreveu, você começar a meditar e começar a falar com Deus e trazer aquela palavra para a tua vida, isso é um tempo de qualidade. É um tempo de qualidade. Quando nós queremos fazer algumas coisas, nós procuramos fazer da melhor forma possível. Hoje, não é bom dar ilustração própria, mas hoje eu peguei essa camisa, eu estava no guarda-roupa, peguei a camisa e passei. Aí quando eu passei, preocupado para a irmã não ficar na caloria, né? Aí quando eu passei, a irmã falou assim, minha esposa falou assim, tirou essa camisa de onde? Aí eu falei assim,
Eu tirei do guarda-roupa e passei, porque tem muitas camisas lá dentro, passei para vestir. Ela falou assim, mas parece que saiu da boca do boi. Você tem coragem de ir com essa camisa para a igreja? Essa camisa não está passada. Onde que essa camisa está passada? Ela falou, tá bom assim mesmo. Ela falou, não está bom não. Aí ela pegou a camisa e levou para ela. Falou assim, não, deixa que eu repasso. Ela, não, que você vai passar errado. Aí ela levou para ela, só passar o ferro, só dar uma desamassada para você ir para a igreja com ela. Então, é um tempo de qualidade com Deus, não é de qualquer maneira. Por mim, eu pegaria a camisa, já estava passada, mas estava dobrada, eu vestia a camisa e vim embora para a igreja. Mas ela olhou e falou assim, não está bom. Então é isso que Deus espera de cada um de nós, um tempo de qualidade. Um tempo de qualidade. Ter um tempo para ler a Bíblia, ter um tempo para orar. O ideal seria se houvesse uma certa disciplina, falar assim, todos os dias, ou 10 horas da noite, ou 11 horas da noite, todos os dias, ou então na parte da manhã, 6 horas ou 5 horas da manhã, eu vou tirar esse tempo aqui, só um tempo a sós com Deus. Um tempo de qualidade com Deus. Então, se eu quero conhecer melhor Deus, eu preciso arrumar ter um tempo para Deus e um tempo de qualidade. Um tempo de qualidade. Porque nós temos um tempo aqui dentro, passamos um tempo juntos aqui. Mas uma coisa é estarmos reunidos aqui, outra coisa é você sozinho com Deus. É totalmente diferente. Totalmente diferente. O próximo slide nos fala sobre falta de tempo devocional, ou tempo devocional sem ouvir a Deus. Isso traz uma certa dificuldade para nós. Falta de tempo devocional, ou tempo devocional sem ouvir Deus. Não tenho tempo. É a tirania da urgência que nós falamos ainda há pouco. Não tenho tempo. A minha vida, pastor, é corrida. Minha vida é corrida. Não tenho tempo para nada. Já ouviu essa expressão, a pessoa falar? Não tenho tempo para nada. Para nada. É o dia inteiro, à noite, eu não tenho tempo. Então, falta de tempo devocional ou tempo devocional sem ouvir Deus. Eu estava falando sobre a nossa devocional, pegar o livro e ler, fechei, já fiz a minha devocional. Mas paramos para orar, paramos para meditar, tentar ouvir Deus falar ao nosso coração através de um versículo bíblico que vem à tua memória, deixar que Deus fale ao teu coração, ao nosso coração. Então é um tempo que nós precisamos, e esse tempo nós temos que ouvir a Deus. Porque quando nós oramos, às vezes torna-se um monólogo. É só você que conversa com Deus, que a oração não é conversa com Deus, a oração é uma conversa com Deus. Então às vezes a nossa oração torna-se um monólogo, só você que fala. O ideal seria eu orar, acabei de orar, ficar ali alguns segundos, com o pensamento voltado no Senhor, e deixar que o Senhor fale ao seu coração, porque Ele vai falar ao teu coração, de alguma forma, vai te trazer à memória alguma coisa que você fez no decorrer do dia, algum texto lido, algum louvor, Ele vai falar a você. Então tem que dar esse tempo para Deus falar a cada um de nós. Às vezes, quando nós começamos a conversar com alguém, nós pedimos um tempo, né? Um tempo. Aí a pessoa espera e você depois continua a tua conversa, continua a fazer o que você está fazendo, mas pede um tempo. É igual futebol de salão, eu não sei qual atividade esportiva, que eles pedem um tempo. Eles fazem assim, pede um tempo. E esse tempo é para deixar Deus falar a cada um de nós. Se eu quero conhecer melhor a Deus, eu preciso primeiro eliminar o pecado, ou evitar o pecado e evitar a desobediência. Eu preciso
tratar das feridas e evitar os conflitos, eu preciso conseguir um tempo e um tempo de qualidade. Eu também preciso ter um tempo devocional, ou um tempo devocional sem ouvir a Deus. Isso impede também o meu crescimento. No outro slide, nos fala a respeito, agora sim, a falta de intimidade. Falta de intimidade e comunhão. Falta de intimidade e comunhão. Às vezes, para quem é casado, às vezes nós não conhecemos tanto a pessoa que está ao nosso lado. Só o tempo que vai fazer com que nós venhamos a entender a pessoa que nós escolhemos para estar ao nosso lado. Então a falta de intimidade e comunhão, isso também impede o nosso melhor conhecimento de Deus. Aí nos fala aqui, falta de intimidade e comunhão com pessoas que revelam o Pai para nós. E pessoas que revelam o Pai. Quem pode revelar o Pai para nós? Igual eu falei anteriormente, buscar um companheiro de jugo, buscar uma pessoa que tem um conhecimento, um embasamento bíblico. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser o pastor, pode ser um líder pastoral, pode ser o cônjuge, pode ser filhos, amigos íntimos. Nós podemos, buscar neste mundo cristão, principalmente dentro da nossa igreja, nós buscarmos um irmão ou uma irmã que nos ajude nessa situação aqui difícil para nós. Falta de intimidade. Eu não tenho intimidade com Deus. O que é que eu preciso fazer para ter intimidade com Deus? O que é que eu preciso fazer? Os irmãos passaram, os mais novos, que eu falo, os novos não, os membros antigos da igreja passaram pelas apostilas 101, 201, 301, 401, 501. Nessas apostilas nos fala sobre maturidade. Essa apostila nos fala sobre missões. Essa apostila nos fala a respeito, dessa comunhão, de buscar mais o Senhor. Essas apostilas nos ensinam sobre isto. Então o que eu preciso fazer? Falta de intimidade e comunhão com pessoas que revelam o Pai para nós. Quando eu não busco essas pessoas que podem me ajudar, irmãos, viver sozinho nós não chegamos a lugar algum. Podemos até chegar, mas vamos demorar a chegar. Nós precisamos de alguém que esteja um pouco acima de nós. Eu tenho que buscar alguém que seja melhor do que eu, para que eu possa aprender algo com essa pessoa. Eu vou buscar alguém que está com uma dificuldade pior do que a minha, para poder me auxiliar naquilo que eu preciso. A Bíblia fala que um cego não tem condições de guiar o outro cego, porque ambos cairão no abismo. Então eu tenho que buscar alguém que tenha condições de me auxiliar. Buscar alguém, vou formar um grupo, um grupo no WhatsApp. Então, de repente, forma um grupo no WhatsApp só de pessoas com feridas que não foram tratadas. Pessoas que viveram situações de conflito e que não conseguiu desvencilhar deste conflito. Neste grupo só vai ter murmuração, só vai ter reclamação e ninguém vai conseguir ajudar o outro. Opa, vou entrar nesse grupo aqui porque esse grupo aqui tem pessoas capazes de me auxiliar. Então eu não vou ficar nesse grupo daqui, eu vou buscar pessoas melhores do que eu tenho que buscar pessoas melhores. Eu não posso buscar pessoa que, buscar ajuda em pessoas que tenham uma condição espiritual assim, mais abaixo ou questões não resolvidas piores do que a minha. Eu não posso. Eu tenho que buscar sempre. Por que os irmãos faz o terceiro grau
né? Passa pela faculdade, depois estão sempre fazendo curso de especialização, faz uma pós-graduação, depois faz um mestrado, depois faz um doutorado, porque querem sempre crescer, sempre crescer. Por quê? Porque de repente se espelha em alguém. Agora, uma pessoa que para no tempo, não quer saber de nada, não lê Bíblia, o que essa pessoa vai poder te ajudar, nos ajudar? Eu tenho que buscar alguém que está em pleno conhecimento, crescimento. Estava falando até com o pastor hoje, que nós, num livro chamado Mindset, você tem que ser um mindset em crescimento. Alguém dentro da psicologia, é alguém que está mudando a sua maneira de pensar, mas mudando, indo para o melhor, não descendo, sempre subindo, sempre subindo. Então, dentro desse ponto aqui, falta de intimidade e comunhão, tá? Isso vai fazer com que nós não venhamos a conhecer Deus da forma como Ele gostaria de ser conhecido. Falta de intimidade e comunhão. Falta de intimidade. Opa, aquele irmão ali, aquela irmã, é um irmão que conhece a palavra. É irmão que só no comportamento eu vejo que dá para seguir, dá para ficar ao lado. Então eu tenho que gerar intimidade com essa pessoa. Gerar intimidade. Tem que gerar comunhão com essa pessoa. Agora, me associar a um grupo que não vai me levar a lugar algum. Às vezes, nós somos pais, nós falamos muito para os nossos filhos: olha, cuidado, veja com quem você está andando, cuidado. Sempre falamos isso. Ainda mais quem tem filhos assim, junior, né? Sempre fala para os filhos. Quem tem filho adolescente sempre fala para os filhos: cuidado com quem você anda, observa, para não ter essa intimidade com esse tipo de pessoa. Pode cumprimentar: oi, tudo bem? Legal? Tudo bom? E acabou. Agora tem que buscar pessoas que realmente me façam crescer. Tem que buscar pessoas que me façam crescer. Muito bem, vamos lá para a última questão. No caso, testes da parte de Deus para ver se continuaremos fiéis quando as circunstâncias, ser preenchido, a palavra ser preenchida aí é circunstância. Teste da parte de Deus para ver se continuaremos fiéis quando as circunstâncias são ruins ou não sentimos a sua presença. Teste da parte de Deus para ver se continuaremos fiéis quando as circunstâncias são ruins ou não sentimos a sua presença. Às vezes nós começamos a passar por situações, e quando nós entramos em algumas situações, são momentos que muitos se afastam da presença do Senhor. Vamos ver essas circunstâncias. Eu creio que muitos de nós já passamos por algumas circunstâncias que provou, que mostrou a nossa fidelidade ao Senhor ou não. Muitos de nós. E interessante também, é bom que os irmãos depois vejam em casa esses versículos que foram colocados aí. Embaixo está escrito o seguinte: e você, com qual desses fatores você mais se identifica? Uma pergunta no qual você mesmo terá que responder. Ok? Responde em casa, depois. E você, com qual desses fatores você mais se identifica? O que você precisa fazer? O que você precisa fazer? Tem uma outra situação que eu cheguei a anotar aqui na folha. É possível ser religioso sem conhecer Deus? É possível ser religioso sem conhecer Deus? Uma pergunta que fica aí para os irmãos. É possível ser religioso sem conhecer Deus? Quantas pessoas aí no islamismo, elas estão matando
em nome de Deus. Estão matando em nome de Deus. A religiosidade em si não nos leva a nenhum lugar, não nos leva a lugar algum. Agora, uma coisa nós precisamos entender: crescendo em seu relacionamento com Deus, conhecendo Deus melhor. É só a primeira parte. A primeira parte, não vou pegar todo o estudo porque vai demorar muito, mas pelo menos todo esse mês de outubro nós vamos falar sobre esse assunto aqui, crescendo em seu relacionamento com Deus. Crescendo em seu relacionamento com Deus. Eu creio que cada vez que nós crescermos, buscarmos mais esse crescimento no relacionamento com Deus, irmãos, a tendência é só melhorar. Melhora em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Crescendo nesse relacionamento com Deus. Nós só temos a ganhar. Só temos a ganhar. Agora, eu preciso me esforçar. Precisamos nos esforçar cada vez mais. Cada vez mais. É uma folha que de repente você pode amassar e jogar fora ali, na lixeira aqui embaixo. Mas de repente é uma folha que você pode levar para casa e parar e meditar um pouco. Será que isso aqui fala comigo? Falou a mim? Será que isso aqui, qual área dessa aqui eu preciso mudar? Qual área que eu preciso mudar nesta minha vida, nesta minha caminhada para ter um melhor relacionamento com Deus? É tão bom quando nós vemos assim um casal com um excelente relacionamento. É muito bom. Agora, quando você vê um casal, né, ela senta aqui, ele senta lá, ou ela senta aqui, ele senta lá, ele senta lá atrás, ela senta aqui na frente. Você vê que não tem um relacionamento, não tem, sabe, não há um bom relacionamento. Aqui, imagine dentro de casa. Imagine dentro de casa. Então vamos buscar mais, buscar esse crescimento. E levar os nossos filhos, levar os nossos cônjuges a ter esse crescimento, um melhor relacionamento com o Senhor. Crescer no relacionamento com o Senhor. Que não basta ser cristão. Basta a nível de salvação. Mas a nível de bênção, a nível de promessa de Deus em nossas vidas, eu tenho que ter uma qualidade de vida perante ao Senhor. Uma qualidade de vida perante ao Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te render graças por este momento, ó Senhor Deus. Queremos te render graças porque a tua palavra está sempre a nos ensinar, ó Senhor. Mas nem sempre, ó Senhor Deus, os teus filhos e filhas espalhados pela face da terra estão prontos, e nem todos são ensináveis, ó Senhor Deus, para ouvir e aprender da tua palavra, ó Senhor Deus. Nos ajude, ó Senhor, retire de nós algumas dessas falhas, ó Senhor Deus, alguns dessas determinações que às vezes achamos que somos detentores do saber e não precisamos de ninguém para caminhar conosco, ó Senhor. Precisamos sim, ó Senhor. Até o teu próprio filho, Senhor, ele escolheu algumas pessoas para caminhar com ele, ó Senhor Deus. O teu filho não caminhava sozinho, ó Senhor. Sempre ali estava Pedro, Tiago e João, ó Senhor. Estava com o teu filho. E ele não precisava de orientação nenhuma, ó Senhor, porque ele era Deus, ó Senhor. Ele é Deus. Mas deu-nos um exemplo, ó Senhor, que nós precisamos buscar alguém para crescermos nesta qualidade de vida. Porque sozinho, ó Senhor Deus, torna-se mais difícil. Desperte em nosso coração, ó Senhor, o desejo de buscarmos alguém, um companheiro de jugo, ó Senhor Deus, alguém para nos ensinar, para nos aconselhar. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus.